Bom, então dando continuidade àquele vídeo inicial que eu fiz de política. Eu vou continuar falando sobre o Marx e a dialética dele. A dialética do Marx é muito sedutora, tá? É, e ela acabou sendo a única explicação para várias vertentes intelectuais da academia e às vezes da própria humanidade em si, não precisa ser necessariamente da academia. E parece porque ela seduz, porque é fácil de explicar as diferenças entre os seres humanos através disso daí. É opressor versus oprimido. Ela acaba sendo bastante, principalmente quem tem pouco estofo intelectual, compra com facilidade esse conceito. Tá? Então veja assim, por exemplo, profissionais que têm estabilidade financeira, garantia de que são concursados, por exemplo, sei lá, e que podem planejar sua vida a longo prazo, porque tem um salário fixo, por exemplo, sei lá, R$ 8.000 por mês do professor universitário, todo mês. O mercado não importa, a política do mercado não importa, o mundo não importa, ele vai ganhar R$ 8.000 por mês. Obviamente que eu tenho certeza absoluta que muitos dos que aqui me escutam pensam que não se debatem contra as diferenças sociais, se debatem contra as injustiças sociais, e quando busca uma justificativa, a esquerda é uma coisa atrativa realmente, porque a esquerda, ainda mais quando interpretada de uma maneira superficial, ela é extremamente atrativa, porque ela encontra uma justificativa para explicar essa diferença que às vezes agride a gente moralmente. Né? Alguns nichos, que nem os artistas, eu não sei explicar por que tem essa forte tendência à esquerda. Tá? Na minha formação de filosofia, por exemplo, eu fiz na UFSC, e na filosofia. Tá? Mas eu não identifiquei ali um forte componente de esquerda ou uma forte ideologia de esquerda que fomente a conduta do curso, até porque eu acho que filósofo, quando o cara tem um nível que nem aqueles têm, de um nível de conhecimento de vários pensamentos humanos, é muito difícil eles se apaixonarem por um. Todos justificam todos e acabam desmerecendo todos ao mesmo tempo. É uma coisa, a filosofia é apaixonante por causa disso. Mas durante a minha formação eu pude entrar em contato com pedagogos, porque hoje faz parte, é obrigatório as faculdades prepararem o indivíduo para dar aula. Então eu tive um ano de pedagogia. E a pedagogia uma área do conhecimento humano que se centra numa série de pensadores também, inclusive alguns filósofos. E você, como qualquer área do pensamento humano, você pode conduzir ela a tender, por exemplo, história existe a historiografia marxista, que explica muita coisa da história. E a pedagogia também tem uma pedagogia de esquerda. No Brasil, inclusive, pelo que eu percebi, ao menos na UFSC, absolutamente todos os conceitos pedagógicos que tentam justificar diferenças de ensino, diferenças de condições materiais, diferenças de condições sociais entre os alunos, entre os professores, todos eles estão temperados, encurrados ou absolutamente perpetrados apenas pela ideologia de esquerda. A esquerda, em sua dialética usada pelos pedagogos, pelos sociólogos ou pelos filósofos, seja até economistas e engenheiros de esquerda, vamos colocar assim, inexoravelmente parte da premissa que as relações humanas são absolutamente sempre conduzidas por algum sentimento negativo. Sempre. A esquerda parte da premissa que existe a exploração humana. O patrão apenas pensa em explorar o empregado. A indústria farmacêutica apenas visa lucrar. A indústria farmacêutica não quer saber de melhorar a vida da espécie humana. A indústria farmacêutica quer saber de lucrar, ela quer vender. Eu tive uma vivência agora no meu mestrado em bioética sobre o uso de opioides que me deixou extremamente chocado quanto a isso. Nunca se pensará, uma pessoa de esquerda nunca pensará que não negar, que apesar da direita não negar a gente, eu ia falar como se fosse um proletário, eu não sou. Apesar de nunca negar a busca do lucro, existirá sempre o sofrimento humano, por exemplo, do patrão, quando tem que reduzir o número de empregados da empresa ou o salário dos empregados. Eu vivi isso várias vezes. Na época da presidenta Dilma, por exemplo, tinha 3 funcionários no escritório, uma faxineira, um auxiliar de enfermagem e uma enfermeira. Não, desculpa, uma secretária e uma técnica de enfermagem. Eu tive que despedir, eu tive que despedir a secretária
dobrar o cargo da técnica de enfermagem e fui para despedir a faxineira. Ela era uma pessoa extremamente humilde, ela falou para mim, doutor, eu financei minha casa eu financei uma casa pelo minha casa, minha vida, e eu não posso perder esse emprego. Eu não consegui mandar lembrar, não porque eu sou um santo. Não sou um santo. Eu estava preocupado com minha condição financeira, mas o que eu quero que se entenda é que, mesmo sendo de direita, o sofrimento é igual para todo ser humano. Todo o ser humano é igual. Tá? Para a esquerda, que eu vou chamar de raivosa, aquela esquerda que aquelas não são muito culturalmente apoiadas, então são mais raivosas ainda. Nenhum ser humano que não pertence ao grupo dela, ao grupo da esquerda, possa olhar o outro ser humano como um ser humano digno. O ser humano, o indivíduo que se coloca como capitalista, antigamente chamavam, era muito como o capitalista. Hoje em dia a juventude já não fala mais. Olha assim, como a esquerda olha assim como esse capitalista como alguém que gerará lucro e pode ser explorado. Só olha o capitalismo, ou seja, é aquilo que eu escrevi. Ele quis dizer assim, eu quis escrever assim, que para esse esquerdopata, o patrão só olha para o indivíduo como máquina, que vai gerar lucro e ser explorado. Ele não que é inferior, que é preto, pobre, mulher e inferior. Ele não enxerga, ou pode até não ser, pode ser branco, magro, homem, mas ele enxerga como inferior e ele vai ser explorado. Não existe a visão de que um homem enxerga para o homem como outro homem. Claro que isso existe, gente, tá? Mas está longe de ser a raiz do pensamento humano. Agora eu vou fazer uma afirmação aqui que pode gerar mais vídeos ainda. O ser humano é bom. A princípio, o ser humano é um ser bom, tá? O que pode obnubilar a visão da gente sobre essa afirmação que eu fiz é que a maldade ela é tão mais barulhenta que um ser humano ruim, numa cidade que nem a minha, que tem 100 mil habitantes, gera tanta repercussão, porque aqui modéstia à parte, essa é considerada a cidade mais segura do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, gera tanta repercussão que amedronta a sociedade a ponto de dizer assim, temos que tomar cuidado porque o mal existe. O mal existe, mas é 1 em 100 mil, vamos dar um exemplo. Então essa é a medida, infelizmente o mal repercute muito, tá? A maioria das pessoas é boa. Jamais ser um defensor de esquerda, isso é muito importante porque a esquerda, às vezes até acadêmica, mas principalmente o esquerdopata, ele se arvora como defensor do bem e sendo ele um ser superior, imbuído de uma benevolência, de um bem-querer para o próximo que jamais o liberal teria. O liberal quer que o outro morra. O que não é verdade. Isso não significa que o liberal... Eu não sou um liberal, eu poderia me classificar como um social-democrata, mas independente disso, eu gosto de uma economia de mercado, por exemplo. E para um esquerdopata, isso é o tipo do comportamento ou da conduta do cara que gostaria que o próximo morresse. Ser liberal não é sinônimo de um cara egoísta, gente. E eu não quero que o próximo se ferre. Ou mesmo se foda. Eu quero que todo mundo seja feliz e eu quero que todo mundo tenha a condição de ser feliz. Basicamente isso. Não significa que o indivíduo de esquerda... A mensagem que eu quero deixar claro é o seguinte: ser de esquerda não significa que você é melhor do que qualquer ser humano do planeta Terra. Você pode ser pior. Você pode ser pior porque você às vezes é mais radical. É isso aí.